Oi, gente, eu sou Moisés de Porage e esse é o Traz a Pipoca, episódio spoiler, dedicado a Wonka, filme que apresenta a juventude de Willy Wonka, personagem icônico de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu estou aqui com a Renata Boldrini para saborear comigo esse filme. Saborear mesmo, né, Moisés? Olha, a gente acabou de assistir o filme, a gente veio da sessão de imprensa agora. E, Moisés, que delícia de filme, né? Com todos os trocadilhos possíveis, de todas as formas que a gente podia imaginar, chamar esse filme de delícia e realmente não tem como falar de outra maneira, né? Não tem. Eu vim até achocolatado. Achocolatado, para poder entrar no clima desse filme. Muito bom. Eu acho que a gente já pode começar... Bom, pelo intérprete do Wonka, né? O Timothée Chalamet. Ele é um ator maravilhoso, mas ele não foi o primeiro ator a viver o Wonka no cinema, né? Teve o Gene Wilder, que fez o filme de 1971, e teve também o Johnny Depp na versão de 2005 do Tim Burton. Agora, aliás, acho que vale a pena já começar então com uma enquete, né? Não sei se você já viu, porque está estreando hoje o Wonka, mas quando você puder ver o filme, vai ser legal, porque você vai poder saber, fazer a sua opinião de qual foi o Wonka mais assim, interessante. Qual Wonka que você gostou mais? Na sua opinião, quem foi o melhor Willy Wonka? Gene Wilder, Johnny Depp ou Timothée Chalamet? Você sabe que eu achei que eu jamais teria dúvidas sobre essa resposta, sabia? Porque para mim, assim, Gene Wilder era o Wonka definitivo. Mas, a partir de agora, eu já fico muito dividida. Porque tudo bem que são fases diferentes do Wonka, né? Ele jovem e ele já consagrado, o Wonka. Mas esse menino fez um trabalho que é tão espetacular, ele tá tão charmoso, tá tão solto, né? Tão talentoso, é tão gostoso ver o Timothée Chalamet na tela fazendo Wonka. Eu tô, assim, absolutamente encantada com esse personagem, encantada com o filme, com tudo que eu vi no filme. Então, agora eu já fico já tenho minhas dúvidas ali entre o meu Wonka favorito. A gente vai desenvolver mais esse assunto aí. Então, eu só queria, para quem também quiser dizer o que achou, né, nessa enquete, você pode ir lá no Spotify, que você pode votar, e no YouTube você pode deixar seu comentário. Eu também vou dizer em quem que eu votaria, vamos dizer assim, né? Mas acho que a gente já pode soltar a vinheta de spoiler, porque a gente vai começar a falar do filme. Não tem como, tô me segurando. Gente... Não é demais, né? Dá uma pressão essa vinheta. Tipo, eu preciso contar o final do filme depois dessa vinheta. Exatamente. Eu tenho que vir com alguma curiosidade, assim, daquelas, assim, de tirar da cartola. Não, mas assim, você está falando que você adorou. Eu também adorei o filme. Adorei o filme de verdade. Eu achei ele uma delícia e achei o Timothée Chalamet realmente... É o ator certo para fazer esse personagem. Ele ficou assim, na final, para escolher quem quer fazer o personagem nesse filme, estava entre ele e o Tom Holland, que faz o Homem-Aranha. Os dois fizeram um teste, né? Fizeram um teste. Mas assim, eu acho que não tem comparação. Eu também acho. Acho que não seria metade do que foi esse trabalho do Timothée. O Timothée, ele tem muito charme, ele tem muito carisma, né? Não que o Tom Holland não tenha. Ele também é. Mas também assim, tem. Mas é diferente o tipo... E até a carinha dele. Ele tem uma carinha mais antiga, assim, né? Ele tem. Que leva a gente... Exatamente, assim, para né? um menino de época. Ele tem cara de menino de época, né? E ele tá, assim, encantador nesse filme. Encantador, realmente. E uma coisa que, assim, vendo todas as versões e tal... Inclusive, eu cheguei a ler o livro já há um tempo e não tem uma descrição física da cara dele, assim. Tem as roupas e tal, que tá bem de acordo. Eu acho que a característica que o Timothée trouxe do personagem, e que tem que ter, é o brilho nos olhos. É o entusiasmo, é a energia, é o sonho exacerbado, assim, aquela vontade louca de realizar, né, um desejo dele. E eu acho que esse filme também, uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando, né, porque nos 2 filmes anteriores, você não tinha muito acesso a quem era esse personagem. Veio, né? Porque ele é muito icônico e enigmático também, né? Principalmente na versão do Gene Wilder. Muito mais do que realmente, do que na do Johnny Depp. Johnny Depp ainda dá um pontinho ali e outro sobre a família dele, sobre o passado, sobre o pai, sei lá. Mas
o do Gene Wilder, muito pouco. Muito pouco. E é um Nada, mistério. na verdade, eu acho. Ele leva um tempão para entrar, inclusive, em cena, né? E a gente fica assim... Mas quem é o aquele... Willy Wonka? tá, assim, o Willy Wonka, né? Na original Fantástica Fábrica. leva uma hora, É quase. um tempão. E o do Tim exatamente. Burton também demora um tempão. Exatamente. Esse não, já é ele. Já é o Wonka, o título já diz. Aliás, é o filme dele. que abertura de filme, Incrível, né? incrível. Meu Deus, o filme abre com uma... Já abre para mostrar assim, olha, a gente tá vindo aqui para chutar a porta, porque já abre com uma cena linda de musical do Timothée já cantando belíssimamente, uma voz maravilhosa, charmosa. Então, assim, naquele primeiro momento você fala, já me entreguei ali. A música é linda, trilha incrível. Então, naquele primeiro momento eu falei, pronto, já me ganhou. Ele conquista ali, realmente. Ali. É um filme grandioso, né? É um filme grandioso. O do Tim Burton também era grandioso, mas é uma outra coisa. E esse é uma coisa legal também de observar, né? Porque é um musical. Totalmente. É decididamente um musical. O anterior do Tim Burton não era musical. Tinha, assim, momentos musicais só os Umpa-Lumpas aqui cantavam. Exatamente. E no original, o do 71, não, e também é um musical, sim, mas não foi feito para ser um musical originalmente, né? As músicas foram acrescentadas depois por imposição dos produtores. Inclusive o Roald Dahl, que é o autor do livro, né, que deu origem ao filme, ele detestou isso, achou que não tem nada a ver, porque os números musicais eles não são empolgantes. Nem em termos de música, nem em termos de contação da história, né? De coreografia, de contação. Não pega você. Você só interrompe a ação, aquela coisa e tal, chata. Que é diferente aqui, né? Totalmente diferente. As músicas são incríveis. E as músicas, além de serem incríveis, são aquele tipo de música que você tem que prestar atenção no que está sendo dito, porque ela está contando a história. Exatamente. Ele está seguindo a narrativa do filme naquela música. Então você tem que acompanhar a música, tem que acompanhar o que ele está falando, porque ele está contando a história do filme dentro da música. Então, e uma letra deliciosa. Mas, ao mesmo assim, eu acho que ele se aproxima mais do primeiro, da trilha do primeiro filme do que claro, do Tim Burton, que muito pouco teve, mas ele está muito mais dentro daquela energia, assim, das músicas, né? Do musical do primeiro filme. Sim, assim, você consegue imaginar que ele seria um Gene Wilder jovem. Então, mas é isso que eu fico pensando depois. Porque o Gene Wilder, Moisés, o Wonka dele é um personagem muito sombrio, assim. Se você for pensar, que eu lembrava que quando eu era pequena, quando eu vi pela primeira vez o Fantástica Fábrica de Chocolate, já na TV, eu fiquei morrendo de medo. Porque pra mim aquilo ali era quase um filme de terror, porque aquelas crianças sumiam, ele matava crianças na minha cabeça. O senso de humor dele é muito macabro. Era muito. Então, assim, eu fico pensando que assim, o Wonka do Timothée, que é um doce, é um fofinho, ele quer ajudar todo mundo, ele quer compartilhar o chocolate, ele quer, sabe? É uma outra atmosfera, um outro lugar que ele vai... Que momento ele vai se transformar nesse no Gene Wilder, por exemplo, no Wonka adulto desse Wonka? A gente já pode dizer que isso não acontece. Exatamente. Isso não é apontado no filme. Não é apontado, mas assim, a gente não poderia nunca fazer essa relação, né? Não. Porque ele não sairia desse Wonka que a gente viu ali para um Wonka do Gene Wilder, por exemplo. E nem para o Wonka do Johnny Depp, que é todo histriônico, que também maluco. É macabro, de certa maneira. Também tem um senso de humor, assim, bem esquisito. Eles não têm nada a ver um com o outro. Essa que é a grande verdade. Nada a ver. Mas, ao mesmo tempo, ele remete ao filme de 71 várias vezes. Várias vezes. Inclusive, Como referências assim, visuais e de música. Inclusive, até o Umpa-Lumpa, né? O visual do Umpa-Lumpa é igual ao do filme de 71. Hugh Grant, tá? Ele tá sensacional. Ele tá sensacional. Eu tava esperando para ver o que eu ia achar do Hugh Grant, né? Como Umpa-Lumpa. E aquele personagem que é tão icônico dos filmes, né? E eu adorei Moisés, porque ele é sarcástico, mas ele é bonzinho, enfim, ele tem uma mistura ali de comportamentos, né? Eu adorei o personagem dele, a forma, porque ele é muito engraçado. Ele tem um humor Grant. todo particular, Todo particular. E que cai perfeitamente nessa versão do Umpa-Lumpa, né? E essa versão me parece, assim, que o Umpa-Lumpa eles colocaram numa outra dimensão, de tamanho mesmo, né? Ele é um ser pequenininho, porque nos outros não chegava a ser uma figurinha, assim, pequena. Ele é muito pequenininho, né? Assim, pra mim é quase uma figura mitológica, né? Tipo uma figura um elfo. Mitológica. Exatamente, é tipo um elfo. Tipo exatamente. um elfo, Ele assim. me remeteu mais a um elfo. Vive no mundo à parte, né? Por exemplo, no livro diz que os personagens Umpa-Lumpas, eles batem no joelho. Eles uma são... pessoa. Porque eles não me lembram deles serem tão pequenininhos. Do Tim Burton era pequenininho, era um ator
que era baixinho, né? Mas ele foi diminuído digitalmente. Ah, tá. No filme do Gene Wilder, eram pessoas com nanismo que faziam os Umpa-Lumpas. Então, mas aí eram pessoas com nanismo, que é o tamanho, né? Aquele Sim, tamanho tipo, tradicional do nanismo. Assim. Exatamente. Esses são os do Tim Burton, que também é o mesmo ator que fez várias... Multiplicado. Ele foi diminuído digitalmente. Agora, é a primeira vez que um Umpa-Lumpa ganha identidade, vamos dizer assim, identidade mesmo, personalidade. Hugh Grant realmente é o cara que deu identidade ao Umpa-Lumpa, remetendo totalmente a esse Umpa-Lumpa do filme do Gene Wilder. A música, ele tem assim, mesmo tipo de coreografia, de música. Veio muito irreverente, né? Muito irreverente. E é muito carismático também. O personagem, porque antes eles só ficavam ali com umas figurinhas todas iguais, dançando e fazendo os mesmos gestos, para se transformar num personagem que vai interagir com o Wonka e de uma forma muito curiosa, de uma forma... curiosa. Carismática até, ele é muito divertido. Eles começam meio como inimigos, né, e vão virar aliados em algum momento. E você fica se perguntando como é que isso nem é spoiler, porque né, pela spoiler. sequência, pelos filmes dele adulto, ele trabalha na fábrica, né? E mesmo que fosse spoiler, estamos aqui para isso. Tá tudo certo. Esse episódio agora tá liberado. Não, mas é engraçado porque a gente vendo as versões anteriores, como é que isso aconteceu, né? Porque a história, o que acontece? Existe uma fábrica que fechou porque havia uma concorrência desleal com espionagem industrial que roubavam as grandes receitas mágicas do Wonka. Ele foi obrigado a fechar a fábrica e depois ela voltou a funcionar, mas com os Umpa-Lumpas trabalhando para ele. Aí, no filme do Johnny Depp, né, do Tim Burton, já conta mais ou menos como é que começou essa relação. O Wonka foi na terra dos Umpa-Lumpas e o salvou de um ambiente muito hostil, onde havia esses grãos de cacau, que era o alimento preferido dos Umpa-Lumpas. E eles vieram trabalhar com ele, fazendo um chocolate ainda mais extraordinário. E aqui nesse filme, como é uma história de origem, vamos dizer assim, né, mostra como é que começou essa relação do Wonka com os Umpa-Lumpas, no caso, o Umpa-Lumpa do Hugh Grant. Porque aqui, no caso, a princípio só aparece ele, né? No o início de uma grande relação, vamos dizer assim. É o início de uma grande amizade. Uma grande amizade, como diria, né? Casablanca. Como diria em Casablanca. Começa aqui, aqui é o início de uma grande amizade. E é o que acontece com eles. Mas ele também, não sei se você reparou, ele aparece, o Hugh Grant aparece depois de 1 hora de filme. A hora que ele apareceu, eu olhei assim, eu falei, 1 hora cravado ele aparece no filme. Então... E tem uma introdução assim, um pouco misteriosa, né? O que tá chegando ali, né? Que tá invadindo, que ele fica roubando os chocolates, né? Feitos pelo Wonka, né? Como se fosse uma cobrança de dívida. Porque lá atrás o Wonka pegou os grãos de cacau da terra deles, que eram gigantes e tal. E é uma coisa assim... É muito interessante ver como é que eles conseguiram reapresentar esse universo. E como é lindo, né? Como é bem feito a direção de arte, a cor, como o filme tá bonito. Assim, não é de se espantar, porque o diretor é quem é, né? Paul King, ele é um cara que dirigiu Paddington 1 e 2, que o 2 consegue ser ainda mais lindo do que o primeiro. Então, é um cara que tem um bom gosto, ele tem um olhar... muito refinado, né, de arte, para mostrar essas coisas, mas o universo mais encantador. E ele realmente é um mestre nisso. E aqui não podia ser diferente, o filme tem todo uma visual absolutamente inebriante. A gente fica olhando aquilo e fala, meu Deus, coisa linda, você não sabe para onde olha, de tão bonito que é tudo, né? É verdade. É como se fosse uma animação... quase que uma animação em live action. Porque realmente é muito incrível. Porque é mágico, tem vários elementos de magia. Você tem que, quer dizer, a pessoa que for assistir o filme, né? For assistir ao filme, ele vai ter que abrir o coração. E, inclusive, ele fala sobre isso. É uma grande fantasia. É para a criança que existe dentro de nós, né? Seja qual for a nossa cidade. E isso é muito encantador, realmente. Agora, é muito engraçado, né? Porque esse filme, ele é muito respeitoso em relação ao de 71, do Gene Wilder, com o Gene Wilder, que é um filme que foi negado pelo Roald Dahl. Roald Dahl, que é o escritor, escreveu o roteiro, que foi meio que retrabalhado, retalhado e feito outra coisa. E aí o Tim Burton, que adora o livro, fez uma versão bem fiel. Bem fiel, bem mais fiel assim, ao livro. Mas aí o que acontece? É totalmente diferente do que a gente vê no Wonka.
E a gente acha que esse Wonka, ele remete realmente ao filme de 71, embora não tenha sido fiel. E a gente consegue entender perfeitamente a alma desse personagem, que também tem uma história assim, diferente da contada no Tim Burton. A gente conhece o pai do Wonka, é uma outra história, é uma outra versão, vamos dizer assim, do personagem, um outro momento da vida dele. Nesse filme a gente conhece a mãe. A mãe. E justamente aí dá uma dimensão emocional gigantesca, dramática, e você consegue a Sally Hawkins maravilhosa, que faz a mãe, que é uma presença eterna na vida desse Wonka, e que mostra que esse Wonka tem coração. Pois é. Por isso que na hora eu falei, ué, se eles quisessem juntar Lé com Cré, não ia dar, né? Não junta. Porque esse Wonka não seria nenhum desses dois Wonkas adultos, assim. Ele teria que seguir um novo caminho, ser realmente uma nova trajetória desse personagem. Porque eu fiquei curiosa de querer ver, assim, um novo filme dele, sabe? Pra saber agora, pronto, agora tem a fábrica de chocolate, agora abriu a fábrica, e aí, né? Em que momento entra aquela criancinha pra fazer ele... Mas eu queria ver com o Timothée, assim. Aí do Timothée... Eu queria ver também... um pouquinho mais velho, mas com maquiagem, mas sendo ele ainda, Eu queria ver o que o Timothée faria naquele momento do personagem, vamos dizer. Exatamente. Que a gente viu o Gene Wilder e o Johnny Depp habitar. Exatamente. Aquele momento que é bem diferente desse aí. A gente não vê um momento nenhum em que vamos dizer assim, aquela loucura latente aparece. Não. Você não vê. Você vê só a fantasia, né? Aquela coisa dele, das viagens dele na cabeça, a mágica, e quando ele coloca isso pra fora. Mas não aquele toquezinho, né? Quase de maldade, né? Com aquelas crianças, que tem toque de maldade naquelas crianças. Então, assim, a gente não consigo identificar isso nesse Wonka do Timothée. Eu gosto sempre de comparar, porque eu fico imaginando assim, o Gene Wilder, ele, quando o Wonka do Gene Wilder aparece no filme de 71, ele aparece assim, ele vem andando, claudicando com a bengala. Aí, de repente, a bengala fica e ele anda um pouquinho e vê, não preciso da bengala, e dá uma cambalhota e todo mundo se assusta. Isso o ator é que quis fazer dessa forma, porque ele falou assim, a partir desse momento, ninguém ia saber se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. E as crianças não sabiam que ia ter não essa sabem, cena, né? Elas foram susto, pegas de surpresa com a cena. E é muito legal, porque você fica realmente assim... O tempo todo, e no momento, numa cena que aparece do barco, no Rio de Chocolate, ele assustou os atores que estavam no túnel com ele, porque ele começou a pirar. Ele dá uma surtada, a versão do Gene Wilder, né? Dá uma surtada e os atores adultos ficaram assustados. Eu achei aquilo fantástico, porque aquilo remete à loucura, vamos dizer assim. E a gente vê, por exemplo, a introdução do Wonka, do Johnny Depp, é diferente. Entra uma fanfarra, uma banda de animatronics, Willy Wonka. Aí você só vê isso e tal. Aí, de repente, quando começa a acontecer uma coisa estranha. Começam a pegar fogo. Os bonecos vão pegando fogo e derretendo. Aí começa a ficar macabro, estranho o negócio. Tim Burton, né? Tem que ter exatamente. Tem que ter esse tom do Tim Burton. E aparece o cara do nada. Ele brota do lado dele. Isso aí, gostaram do show? Dá um susto também. Agora não. O Chalamet, você já vê que o Wonka dele é doçura total. Doçura total. Mas, assim, como você falou, né? Agora levantou essa questão dele... Ele tem um pouco essa loucura dele, né? Das fantasias na cabeça dele, que ainda são muito ingênuas e são muito doces e boas, mas pode ser que no decorrer da maturidade dele, a cabeça dele vai mudando, ele vai entrando numa outra loucura meio pesadinha, assim, né? Como onde estão os personagens dos dois outros filmes. Mas tem um caminho até, se ele quiser mudar. Tem um caminho. Tem um caminho, mas eu não sei se isso seria muito verossímil, né? A gente vê esse Wonka se transformar naquele personagem um pouco mais assustador, assim. Porque ele, assim, essa versão a gente vê que ele tem um coração aberto, que ele é muito sensível. Então eu fico pensando, se acontecerem alguns episódios dramáticos e trágicos na vida dele, que vão acontecer lá na frente... Isso talvez vai cobrar um preço, né? Da sanidade dele, talvez, do equilíbrio, né? Porque ele vai virar uma pessoa reclusa. Porque a gente vê nesse filme um lado muito social dele. Ele é muito sociável, ele faz amizades. Inclusive tem um destaque, um elenco incrível aqui. A Carla Lane, que é uma atriz maravilhosa que faz a Noodle. Menina que meio que ajuda ele, que rola uma grande sintonia entre os dois. Uma grande parceria. Ela é uma graça, essa menina. Graça. Linda.
É brilhante Trabalha mesmo. bem, né? Muito. Nossa, ela é maravilhosa, essa garotinha. Nossa, ela é muito linda. E aí você vê que realmente ele é um cara sociável. Isso se perde. Quer dizer, vai se perder lá na frente. Talvez isso explique, vamos dizer assim, Em essa algum loucura, momento, né? essa Porque você fica mudança. naquela caixa de ressonância da solidão, você começa a ficar... a pirar mesmo, né? Com certeza. Mas ele tá... Mas assim, eu acho que é um filme, né, que traz uma mensagem muito, muito bacana, né? Para toda a família, para todo mundo, sobre sonhos, sobre você correr, não desistir, né? Correr É. atrás daquilo que você acredita de verdade que vai acontecer. E foi feito de uma forma realmente para encantar, sabe? Encantar. Para deixar a gente ali parado, não ter o que você falar mal. Claro, tem uma pontinha ou outra, uma coisinha ou outra que, né? Ah, não, tudo bem, isso não precisava, ou isso exagero, ou isso, aquilo, mas, num geral, eu vejo o filme como uma peça de pode ser um possível clássico infantil, sabe? Sim. Daqui a pouco, porque ele é tudo muito bem contadinho, muito bem construído, todos os personagens no ponto certo do humor, até os vilões, eles têm uma coisa, né, engraçada, assim, aquela divertidas, vilania divertida que são vilões, são os malvados, né? Os três donos das lojas de chocolate ali daquela região. Mas ainda assim, ali são os três, ó. Esse personagem é muito, muito maravilhoso. Né? Os três se comportam. Eles fazem um cartel, né? Que Cartel, fica querendo descobrir os segredos do Onca e impedir que ele se estabeleça. É. Então, assim, são grandes, assim... Eles são muito maravilhosos. vilões Guardam um segredo, enfim, aquelas coisas, né? Que sempre vai existir nesse filme. Mas não tem como tirar nenhum... eu não consigo tirar nenhum defeito, sabe, do filme. Porque eles estão impecáveis. Tanto a escolha dos atores para cada personagem, o tipo de personagem que colocou dentro do filme, a forma como conduziu o Timothée, né? Como o Wonka, a criação dele, como ele vai crescendo, como ele vai tomando... ficando mais seguro com ele, com as coisas que ele faz. E até quando ele tá triste, a decepção... Nossa, ele é um primor de menino, de interpretação. E eu também acho assim, é espantoso que um filme sobre chocolate não tenha aquela dose excessiva de sacarose também. Né? É doce na medida certa, não é enjoativo em momento algum. Isso é muito bom. E olha que tira chocolate nesse set, viu? Aliás, o diretor, ele engordou vários quilos para... 22 quilos. 22 quilos, né? 22 quilos. Timothée também ficou doente várias vezes, porque passou tem que mal. comer várias vezes, porque tinha que comer. E assim, porque no filme, exatamente, ele nem come, né? Come um pouquinho aqui, ali. né? Mas no set, tudo praticamente 100%, assim, não chegou a 100%, mas assim, praticamente 100% das coisas que aparecem como comestíveis eram de fato comestíveis, né? Eles contrataram uma chocolateira, assim, chiquérrima lá para poder fazer todos os doces do set. Então, tudo que tinha lá, até onde eles mergulham lá naquele né, aquela piscina, não, naquele... Tipo um reservado, um tanque, né? Um tanque, né? Exatamente. Aquele tanque ali era feito de chocolate, de verdade. Tudo de chocolate. Então, é claro que eles não ficavam comendo muito, porque você bota pé, entra com roupa e tal, mas era chocolate, era cheiro de chocolate, era doce, 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 doce. Credo, que delícia, né? Que delícia, meu Deus. Eu acho que eu engordaria muito. Eu acho que ia passar mal, igual eu o Timothée. Eu ia passar mal também. Num set com tudo que pode comer, você fica beliscando aquelas coisas o tempo todo. Delícia. Mas imagina, o diretor engordou 22 quilos. Eu faria a mesma coisa. Realmente tudo para manter, né, pra gente olhar e realmente a gente sentir vontade de comer tudo aquilo. Porque tudo era comestível. Comestível, exatamente. Tudo podia ser comido, de fato. Então, isso a gente consegue, ele conseguiu imprimir. Que as cores são lindas, tudo que a gente vê assim nesse cartaz, todas essas cores, tudo está muito impresso no filme. É um filme encantador, realmente. Eu acho que... Eu concordo com você. Eu acho que é um clássico instantâneo aí que está nascendo. Mas, assim, eu queria saber... Bom, você já disse mais ou menos quem você acha que, para você, é o melhor Wonka. Você já disse ou você quer desenvolver o seu raciocínio? Olha, eu gosto muito de Gene Wilder como Wonka, até porque foi o primeiro e tudo, mas ele me era muito assustador, sabe? Quando eu via pela minha vez. Então, eu fiquei com essa... Eu guardei essa memória afetiva dele como um personagem assustador para mim. E aí vem o Timothée e muda toda, sabe? Inverte toda essa
essa minha memória afetiva de ser um Wonka. Então, eu acho que eu prefiro ter esse Wonka, sabe? Entendo. Eu, se fosse criança hoje, eu ia ficar muito mais feliz vendo o Wonka do Timothée do que o Wonka do Gene Wilder. Entendo. Né? Porque ele realmente é muito carismático, é muito charmoso. Ele canta muito bem e canta de forma charmosa, os olhares, tudo. Assim, um cristalzinho, é um primor esse menino como personagem. E o do Johnny Depp, eu não sei, eu nunca me apeguei a ele, não. Pra mim era ou Gene Wilder ou ninguém, entendeu? Do Johnny Depp, apesar de eu adorar o Tim Burton, adorar o visual que o Tim Burton colocou no filme, não é não é um filme que eu curto muito. Entendo. E você? Eu acho o seguinte, eu acho que o filme de 71, ele não é bom. O filme não é bom. O filme é o Gene Wilder. Se não fosse o Gene Wilder, ele não existiria. A gente não estaria falando dele agora. Porque o filme não é bom. Você não acha bom? Eu não acho bom. Eu revi recentemente. Há pouco tempo também. Assim, eu não gosto. Eu gosto, assim, eu gosto muito do personagem salvar dele. as proporções, né? Do que se tinha naquela época. Direção de arte, efeitos especiais, tudo bem. Isso aí a gente tem que relevar, porque não tem como competir com a grandiosidade do 2005, nem essa agora. Então não tem como competir. Mas, assim, eu acho que o Gene Wilder não teve o material que ele merecia. O Johnny Depp, como é um filme grandioso, que é mais até fiel ao livro, ele teve material... ele soube aproveitar ele melhor. Teve. Só que eu acho, por exemplo, eu concordo com você, o Willy Wonka dele, ele mostra já é explícito que ele é estranho. É explícito que ele é excêntrico demais e com o pé na loucura. Então, assim, já exteriorizou demais a estranheza dele. Eu não acho isso tão legal. É legal. Mas eu acho que... um tom mais misterioso, assim, como tinha aquilo que tudo pode acontecer. Isso o Gene Wilder, ele traz. O Timothée Chalamet é um ator tão talentoso quanto os outros. Eu acho um ator incrível. Da geração dele, realmente eu não vejo muita gente chegando perto. E ele canta divinamente. O Gene Wilder cantou mal, assim, de maneira fraca. O Johnny Depp não cantou, felizmente, porque quando ele fez isso no Sweeney Todd, não foi uma boa experiência. Ele mesmo estava inseguro em relação a isso. Mas o Timothée Chalamet é um ator completo. Ele dança, ele canta e ele teve espaço para mostrar tudo isso num filme grandioso, com um escopo de musical, aqueles grandes musicais da era de ouro dos musicais, né? O diretor parece que preparou as cenas para fazer ele brilhar, né? Todas as Sim. cenas que ele canta são cenas lindas, com coreografias, com cor. Então, é tudo muito preparado para fazer o Timothée brilhar. E ele brilha, e ele soube aproveitar isso e brilha realmente, canta lindamente. As cenas são lindas dos musicais. Ele brilha, mas eu confesso a você que o meu Willy Wonka predileto é o do Gene Wilder. Ainda é o do Gene Wilder. Porque eu acho que esse pé na loucura, esse risco de que algo vá sair do controle, isso para mim é uma coisa que me fascinou. Esse lado macabro dele me fascinou, realmente. E sei que esse Wonka, o novo Wonka, está operando em outro campo, outra dimensão. Ele é do coração, é da emoção, é da sinceridade total, peito aberto. Então, assim, é até difícil comparar. O ideal seria ver os três atores com o mesmo material, com filmes do mesmo tom, para poder ver qual seria o melhor. A mesma fase, Da mesma fase. Isso é impossível. Então, assim, é até uma comparação assim, injusta. Mas eu acho que o meu Willy Wonka ainda é o do Gene Wilder. Ele realmente é fascinante, né? O primeiro e aquela experiência muito nova, muito curiosa. Eu gosto do fato dele ser misterioso, realmente. Dele ser meio maluquinho, dele ser legal, gentil, mas ao mesmo tempo ele some uma criança, sabe? Ele tem um senso de humor ele muito fala, estranho. não, tudo bem, ele sumiu, daqui a pouco ele aparece, vai aparecer lá não sei aonde. Então, assim, aquela despreocupação dele, não é porque é uma criança que eu vou ter que ficar tadinha, uma criança. Exatamente, ele não tem isso. Fez besteira, meu amor, você vai cumprir com as regras, entendeu? Você vai sofrer as consequências. Então, pra ele é isso, aquela maluquice. Então, aquilo me deixava muito agoniado, com muito medo quando eu era pequena. Mas isso é muito fascinante ainda no personagem, né? Muito.
essas mudanças dele, que a gente não tem isso no No Timothée. Wonka, no Não. Timothée. Mas eu acho que o Timothée tá extraordinário. Eu acho que o Wonka é um filme que tem que ser visto. É um Nossa, filme, muito, para mim, é um clássico gente. instantâneo. Também acho. Realmente, Também acho. tudo que você pode imaginar, pode esperar de um filme como esse, acho que lindo. você vai encontrar. É lindo. Seja você adulto, criança, qualquer idade. É um filme que vai encantar da criança ao idoso, sabe? Porque realmente é tudo muito impecável. Direção de arte, figurino, as músicas, a trilha sonora é incrível, as músicas novas. Coisa mais linda, esses meninos cantando, os números musicais. Olha, simplesmente indispensável. É o filme do Indispensável. final de ano, é o filme do Natal, É. o filme para juntar a turma e férias e é imperdível, E realmente. com muito humor também, né? Muito, Bom, esse programa está sendo lançado dia 7, né? Dia No da dia da estreia. estreia do filme. Então, corram para assistir. E aí vocês vão poder também decidir qual é o Wonka de vocês, né? Qual Wonka, vamos dizer assim, fala com o coração de vocês. Exatamente. É isso, gente. É isso. Foi um prazer estar aqui com você, Renata. Falamos de um filme delicioso como esse. Adora, né? A gente É tão bom adora. falar de filme quando a gente gosta muito, né? É muito bom. É fácil e é delicioso. É delicioso. É isso Muito aí. bom. Até o próximo. Traz a pipoca, gente. Tchau, tchau.